A mandioca, uma das principais fontes de carboidratos da alimentação brasileira, possui algumas variedades conhecidas popularmente como mandioca brava, devido à sua toxicidade. Essa toxicidade se deve à grande quantidade de cianeto de hidrogênio, HCN, liberado quando o tecido vegetal é rompido. Após cada etapa do processamento para a produção da farinha de mandioca seca, representado pelo esquema a seguir, quantificou-se o total de HCN nas amostras conforme mostrado no gráfico que acompanha o esquema. O que ocorre com o HCN nas etapas 2 e 3? E aí ele coloca as alternativas aí só pra gente ver do que ele tá falando, né? Qual que é o enfoque dessa questão aí para a FUVEST. Mas vamos começar com os detalhes mais importantes. Quando a gente olha esse processo todo que ele mostrou, então a amostra 1 virando a amostra 2, a amostra 2 virando a amostra 3 e a 3 virando a 4, como está indicado aqui do lado, o que ele está querendo que a gente veja? Olha só, primeira coisa, nas alternativas ele está falando da etapa 2 e da etapa 3. Então eu preciso primeiro localizar onde está essa etapa 3, olhando para esse gráfico aqui. Quando eu olho para a amostra 2 e para a amostra 3, eu percebo, olhando aqui na imagem, que entre a amostra 2 e a amostra 3, a gente tem o que a gente chama de etapa 2. Então, essa etapa 2 é uma etapa que mostra exatamente o que? Uma diminuição brusca na quantidade total de HCN, caindo aqui de aproximadamente 150 para aproximadamente 70. E isso se dá, então, na etapa 2, pessoal. Só que o que é a etapa 2? A etapa 2 é uma etapa de extração de alguma coisa. Nesse caso, alguma coisa é o que ele chamou de líquido residual. Então, é uma extração do líquido residual. Continuando aqui, entre a amostra 3 e a amostra 4, o que faz a amostra 3 virar a amostra 4 é exatamente a etapa 3. E essa etapa 3 se dá, então, com um aumento de temperatura, né? Então ele fala ali, ele chama de torração, mas é basicamente um aumento de temperatura até 160 graus Celsius. Pensando nisso, vamos pensar agora o que acontece em cada uma dessas etapas. A etapa de extração é uma etapa em que se está sendo retirado líquido do recipiente. Se nessa retirada de líquido ocasionou ou ocorreu também uma diminuição na quantidade total de HCN, é porque o HCN, consequentemente, saiu junto com o líquido. E o único jeito do HCN sair junto com o líquido é pensando que ele é solúvel no líquido, aí nesse líquido residual. Então, aqui na etapa 3, a gente percebe que o aumento da temperatura gerou, então, uma diminuição da quantidade total de HCN. A gente percebe que isso é uma característica de ácidos bastante voláteis. Quanto maior a volatilidade, maior é a influência da variação de temperatura na quantidade de HCN na amostra, certo? Como eu aumentei muito a temperatura, eu diminui muito a quantidade de HCN, mostrando que ele é um ácido bastante volátil. Chegando então na conclusão de que a gente tem que procurar nas alternativas da FUVEST alguma coisa que nos diga que o HCN é solúvel no líquido residual e que o HCN também é volátil na temperatura de 160 graus Celsius. Tudo isso a gente consegue encontrar na alternativa D, que fala exatamente o seguinte: HCN é solúvel em água, sendo levado na manipoeira, e HCN é volatilizado durante a torração, sendo liberado no ar. Então, alternativa D para essa questão aí da FUVEST. Bom, então se você gostou desse vídeo aí, gostou da nossa resolução, essa resolução rápida aqui do Aulas a Mais, curte o vídeo, dá um like aí no canal, continua acompanhando a gente nas redes sociais também, tudo bem? Procura por nós no Facebook aí. Um grande abraço, falou!